Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa de São Tiago, que era irmão de São João e foi um grande apóstolo de Cristo. Então São Tiago é também chamado de São Tiago Maior, porque havia dois apóstolos com esse mesmo nome, o outro que era mais pequeno, chamado Tiago Menor, e outro, que é o que nós estamos celebrando hoje, Tiago Maior. Então, nós o conhecemos também por causa do famoso caminho que faz a peregrinação até o lugar onde está o seu corpo, que se chama Compostela. Então, por isso que existe a peregrinação de São Tiago de Compostela. Então, de fato, isso atrai milhares de pessoas e em todas as épocas da história da igreja, esse santuário foi um lugar de muitas graças e de muitas conversões, justamente por causa da força, da presença das relíquias deste apóstolo nesse lugar da Espanha. Então, falando um pouco sobre a sua vida, nós podemos meditar hoje naquilo que fez, naquilo que ensinou e no exemplo que nos deixou este apóstolo, que aliás foi o primeiro dos apóstolos que deu a vida por causa da palavra de Deus. Quer dizer que ele foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Como diz nos Atos dos Apóstolos, justamente no ano 42, Herodes prendeu Tiago e mandou decapitá-lo na prisão. E depois disso ele prendeu Pedro, mas Pedro depois escapou pelo auxílio do anjo. Então quer dizer que Deus não quis naquela ocasião o martírio de São Pedro, mas aceitou o martírio de São Tiago. Então ele ainda era jovem, porque ele deveria ser mais ou menos de 5 a 10 anos mais novo do que Jesus. Então no ano 30 foi que morreu Nosso Senhor, com 33 anos. Então, no ano 30, Santiago deveria ter por volta dos 25, ou até menos. Então, no ano 42, ou seja, 12 anos depois, imaginemos que ele teria por volta de 35 a 38 anos no máximo. Portanto, ele foi mártir com menos de 40 anos. Então tudo isso nos mostra a grandeza desse apóstolo, que viveu pouco tempo nessa vida e que fez muito pouco em relação aos outros apóstolos, mas com o seu sangue ele deu um testemunho tão forte que impregnou a igreja da força, da coragem, do testemunho do seu martírio, a ponto de fazer com que esse seu santuário, justamente ali na Galícia, na Espanha, se tornasse um lugar tão importante para a cristandade. Então, se nós lemos no Evangelho, você vai encontrar a referência de São Tiago, que foi, juntamente com São Pedro e Santo André, e também o seu irmão, que era São João Evangelista. Então, esses foram os 4 primeiros discípulos de Cristo. Todos eles eram pescadores e eles abandonaram aquilo para entrarem para o serviço de Jesus. Então, eles começaram a acompanhar Nosso Senhor no começo da sua missão pública e eles então, aqueles jovens, começaram a perceber que esse homem que estava com eles não era simplesmente um pregador, um rabi, como diziam, quer dizer, um mestre da lei, mas era realmente alguém enviado por Deus. Então é bonito nós acompanharmos no decorrer da história do Evangelho a revelação de Cristo, ou seja, como ele aos poucos foi revelando que ele era o verdadeiro Messias e que ele era o verdadeiro Filho de Deus feito homem. Então todos eles deram testemunho disso e todos eles também, depois da morte e ressurreição de Nosso Senhor,
deram o testemunho da sua ressurreição. Então eles saíram pelo mundo, anunciaram o Evangelho e fizeram com que muitas pessoas em todas as partes do mundo acreditassem na palavra de Cristo. Entretanto, nós vemos que durante o tempo que Jesus estava com os seus discípulos, ele sempre escolhia 3 para estar com ele nos momentos mais importantes. Como foi o caso, por exemplo, da ressurreição da filha de Jairo e também no momento em que ele estava na transfiguração, assim como no momento em que ele foi rezar no Monte das Oliveiras antes de ser preso. Então, esses 3 discípulos, São Pedro, São Tiago e São João, eram os mais importantes e eram os mais próximos de Jesus. E como nós sabemos, São Pedro teve medo, negou a Cristo e fugiu no dia da sua prisão. São João, porém, que era irmão de São Tiago, irmão mais novo, teve a coragem de acompanhar Jesus até a cruz. Assim como a mãe de São João e São Tiago, que se chamava Salomé. E ela também estava aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora, com Maria Madalena e com a outra Maria, que era irmã de Nossa Senhora. Então essas mulheres acompanhavam os discípulos, assim como outros discípulos também, que nós não sabemos o nome, mas que começaram a ser muito importantes a partir do momento em que, depois de Pentecostes, o Evangelho começou a ser anunciado em todas as partes do mundo. Então São Tiago resolveu partir para o lugar que era mais longe daqueles lugares, daquelas terras que eles conheciam. Então foi assim que ele entrou no navio. Depois esse navio chegou na costa da Espanha, por volta de Barcelona, e ele atravessou toda a Espanha, evangelizando, curando os doentes e fazendo o anúncio da ressurreição, o anúncio da vida eterna através da fé no Filho de Deus. Agora, o que é interessante naquilo que nós vemos na vida de São Tiago é que ele era um homem impetuoso. Era um jovem que tinha aquela índole, uma índole muito exaltada. Então, por isso mesmo, Jesus chamou São Tiago com o seu irmão João de Boanerges, que na língua deles significava os filhos do trovão. Então quer dizer que era um apelido que o próprio Jesus deu para eles, para dizer, olha, vocês são impetuosos, vocês são como um trovão, como um raio, como uma coisa assim, que chega querendo já resolver, querendo fazer tudo se transformar, sendo que não é assim, a gente tem que ter paciência. Inclusive, teve até um episódio que Jesus estava passando entre os samaritanos que não quiseram recebê-los, e São Tiago pediu para ele, olha, vamos pedir fogo do céu para vir sobre eles. E Jesus repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espírito sois, porque não é assim. O Filho do Homem veio para salvar. Então, Jesus estava sempre procurando mostrar para eles que era preciso ter paciência, era preciso ter calma e fazer as coisas com essa compreensão de que nós não devemos querer que tudo se transforme da noite para o dia. Então quer dizer que esse temperamento sanguíneo, esse temperamento forte de São Tiago, caracterizava a sua personalidade, inclusive do seu irmão João. E quando nós vemos as cartas de São João, nós percebemos o quanto seu coração se transformou e ele se tornou tão doce, tão amoroso, tão gentil e tão calmo, que as pessoas até se impressionavam com ele. Agora, São Tiago foi alguém que sofreu muito por ocasião da morte de Cristo. Ele
não teve a coragem de acompanhar de perto, como aconteceu com João, mas ele, de fato, esteve muito angustiado, porque ele amava muito Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, subiu aos céus, São Tiago resolveu então partir para a missão, e ele prestou muita atenção naquilo que Jesus dizia, que era necessário chegar até os confins da terra. Então essa palavra tocou muito forte no coração dele. Até porque ele desejava reparar aquele sentimento de medo que ele teve de ter fugido e de ter abandonado o seu Senhor na hora da cruz. Então por isso ele dizia, agora eu vou fazer essa reparação, oferecendo o máximo que eu puder do meu esforço, do meu trabalho, da minha dedicação para a obra de Deus. Então foi assim que esse jovem, que tinha tido essa experiência tão impressionante da vida que ele teve junto de Jesus por mais de 3 anos, então ele partiu levando na memória todos aqueles sentimentos e todo aquele conhecimento, todo esse amor, toda essa energia que ele tinha para transmitir para as pessoas a palavra de Deus. E ele então partiu para as regiões longínquas da Espanha, chegando até os fins, como a gente diz, os confins da terra, lá na região da Galícia, onde está hoje o Santuário de Compostela. E inclusive havia ali um lugar, antes de chegar em Compostela, que São Tiago se deteve, muito desanimado, e ele rezou, pedindo a Nossa Senhora que o ajudasse. Então foi interessante que durante a vida de São Tiago aconteceu a primeira aparição de Nossa Senhora e a única aparição de Nossa Senhora que foi durante a vida dela. E hoje ela é conhecida nessa invocação de Nossa Senhora da Penha, porque ela apareceu em cima de um rochedo que costuma se chamar Penha, e esse rochedo está até hoje nesse lugar onde passou São Tiago, e ele pedia à Mãe de Deus que o ajudasse porque ele estava muito desanimado, pois ele não conseguia converter ninguém. De fato, ele escolheu uma missão mais difícil, porque ao contrário dos outros apóstolos, ele foi para um lugar onde as pessoas não conheciam a religião do Antigo Testamento. Enquanto que normalmente São Pedro, São Paulo e mesmo os outros estavam em contato com os judeus, que já conheciam a palavra de Deus na antiga lei, e que esperavam o Messias. Então, claro que muitos não aceitavam, mas também muitos outros, dentre esses, se convertiam. E depois, com a ajuda desses companheiros, eles conseguiam também converter os pagãos. Mas São Tiago foi até esses pagãos que não conheciam a lei, não conheciam a palavra de Deus, e ele então enfrentou muitas dificuldades para fazer com que essas pessoas renunciassem aos ídolos, renunciassem aos erros e adotassem a verdadeira fé. Então, Nossa Senhora apareceu ali e o consolou. E ela, que era uma mãe para todos os apóstolos, ela mostrou para ele toda a sua ternura e disse para ele, olha, tenha confiança, não desanime, faça a sua parte e Deus vai fazer o resto. E com essa mensagem de confiança é que ele seguiu o seu caminho e conseguiu converter 7 companheiros. E foi apenas com esses 7 companheiros que ele começou o seu trabalho de evangelização. Então, quando ele viu que era a hora de que esses seus auxiliares fossem ordenados para o ministério sacerdotal, como sacerdotes e como bispos, então ele veio junto com eles para encontrar-se com os outros apóstolos em Jerusalém. E foi justamente nessa ocasião que ele pediu para São Pedro para ordenar bispos os 7 companheiros que estavam com ele. Então aqui você veja a humildade deste apóstolo e ao mesmo tempo a vinculação que ele tinha com o príncipe dos apóstolos.
Então quer dizer que ele mostra um exemplo de fidelidade ao Papa, um exemplo de vínculo com o Papa. E isso é uma coisa muito importante que nós devemos sempre guardar como verdadeiros católicos. De fato, São Tiago tinha uma grande admiração e uma grande proximidade de São Pedro. E é interessante que, ao contrário dos outros apóstolos, ele nunca ordenou nem um bispo, nem um padre. Mas ele trouxe esses 7 que ele tinha formado para que São Pedro desse para eles o sacramento da ordem. Então, uma vez que esses 7 companheiros auxiliares de São Tiago se tornaram bispos pelas mãos de São Pedro, então São Tiago estava pronto para voltar para a Espanha, quando aconteceu de ser preso por Herodes e ser decapitado. Então foi justamente no dia 25 de julho do ano de 42 que ele, derramando seu sangue, cumpriu aquela profecia que, de forma ingênua, ele mesmo tinha proferido diante de Cristo quando disse: nós podemos beber o teu cálice. Então isso aí realmente foi muito interessante, porque a mãe de São Tiago, de São João, pediu para Jesus: olha, coloca um filho meu do seu lado direito, o outro do seu lado esquerdo, porque eu quero que os meus filhos sejam os primeiros no teu lado, no teu reino. E Jesus disse: mas vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? E foi assim que São Tiago, com seu ímpeto e com a sua juventude, logo respondeu: não, nós somos capazes, podemos beber o cálice. Mas Jesus falava do cálice da sua morte, do cálice do seu sofrimento. Então, nesse sentido, São Tiago acabou profetizando que ele estaria também disposto a derramar o sangue como o seu mestre derramou. Pois, como nós lemos no Evangelho de São João, escrito pelo irmão de São Tiago, porque de fato São Tiago não escreveu nada, foi o outro São Tiago, Tiago menor, portanto, que escreveu a Epístola de São Tiago. E foi também o outro Tiago, que era Tiago menor, que teve uma projeção grande na igreja primitiva. Mas este que nós estamos nos referindo hoje, ele, como morreu muito novo, ele teve um papel muito importante em termos de dar o exemplo para que nós pudéssemos saber que seguir Jesus é renunciar a tudo, tomar a cruz e segui-lo. Então, foi isso que fez São Tiago. E seguindo a palavra do Evangelho de São João, como nós estávamos nos referindo, de fato, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Talvez quando Tiago estava na prisão, prestes a ser morto, ele pensou: eu queria muito voltar à Espanha, continuar evangelizando as pessoas, mas se Deus quer, então eu dou a minha vida, dou o meu sangue, para que os meus companheiros voltem como bispos e eles continuem o meu trabalho. Porque em anos de trabalho eu só consegui 7 pessoas. Mas essas 7 pessoas são a semente de uma igreja grandiosa que Deus iria fazer na Península Ibérica e depois na conquista de muitos povos, de muitas nações no mundo inteiro. Então vejam como é bonito nós pensarmos na vida e no apostolado de São Tiago, para nós entendermos que não é o resultado que importa, mas é o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso esforço. Tudo isso Deus está vendo e tudo isso tem um efeito, tem um prêmio e tem uma vitória junto de Deus. Então que o glorioso São Tiago, que foi mártir por causa da palavra de Deus, apóstolo de Cristo, possa nos dar a vitória contra todos os inimigos da igreja e nos dar a graça de perseverarmos até o fim no serviço de Deus. Amém.